O primeiro chefe é arrastado para o pátio estreito, e o silêncio que acompanha seus passos parece mais pesado que as correntes que marcam o chão. Há algo no modo como os sacerdotes observam seu corpo inclinado, como se esperassem um sinal que ninguém ousa nomear. A multidão prende a respiração quando o símbolo de sua tribo é retirado, não com pressa, mas com uma precisão que denuncia um propósito mais profundo. Ao fundo, um objeto coberto por linho escuro é trazido para perto, criando um murmúrio inquieto que se espalha como poeira no vento. O ritual ainda não começou, mas todos já percebem que há algo ali que não deveria existir. Algo reservado apenas aos que o Egito quer apagar por completo. Antes de continuar, se inscreva no canal para me ajudar a chegar a 10.000 inscritos. O deserto molda o ar sobre Abu como uma lâmina quente. A fortificação permanece imóvel, alinhada ao Nilo, recebendo a primeira luz que escorre pelos blocos de pedra. Dentro das aldeias vizinhas, a rotina segue em ritmo lento, como se nada além do rio existisse. Tecidos são lavados nas margens rasas. Grãos são espalhados sobre esteiras. Animais circulam em trilhas estreitas marcadas por anos de repetição. O som constante da água oferece ao povo a ilusão de que os limites do mundo terminam ali, entre o brilho suave do fluxo e o murmúrio distante das dunas. Às portas da fortificação, soldados ajustam lanças e escudos, mas não com urgência. Suas posturas transmitem a segurança de quem acredita que nenhuma ameaça se erguerá tão cedo. Eles observam o horizonte por hábito, não por medo. O sol sobe, revelando marcas no solo deixadas por antigos desfiles militares, hoje quase apagadas. Os muros exibem pinturas que enaltecem vitórias passadas, registrando chefes inimigos ajoelhados, braços presos, cabeças inclinadas. Ali, o orgulho imperial está sempre presente, mesmo quando a calmaria domina. Nas tendas ao redor, mulheres espalham pigmentos sobre cestas e cerâmicas, criando formas que repetem rotinas herdadas de gerações. Crianças correm entre sombras, desenhando linhas no chão com pequenos gravetos. A sensação geral é de estabilidade, como se a fortificação existisse para proteger, não para intimidar. O ar quente se desloca devagar, carregando o cheiro de palha, poeira e água parada. Tudo parece ordenado, familiar, previsível. No interior do templo menor, um sacerdote limpa o piso de pedra, retirando restos de areia acumulada na noite anterior. Ele move jarros com cuidado, alinhando-os próximos aos pilares. Nada indica urgência, nada sugere que algo importante esteja prestes a acontecer. As paredes internas exibem ilustrações discretas, quase ocultas pela falta de luz, e poucos sabem que elas registram rituais antigos, mantidos longe dos olhos comuns. O sacerdote esfrega a superfície gasta sem olhar para elas, como se fossem simples detalhes decorativos. O dia avança sem ruído. Pássaros cruzam o céu, sombras se movem sobre o pátio, e o corriqueiro se repete até que tudo se confunda com a própria paisagem. Abu respira em silêncio, abrigada pela falsa sensação de que nada irá romper aquela ordem. A fortificação parece sólida o suficiente para impedir qualquer mudança indesejada. A paz que cobre o lugar se sustenta sem esforço, como se fosse parte natural do território. No entanto, a quietude que domina a região deixa marcas sutis no ar, como se o próprio deserto aguardasse algo que o povo ainda não percebe. A luz muda lentamente, encobrindo detalhes que antes pareciam evidentes. E, mesmo sem aviso, o ambiente segura um peso tênue, quase imperceptível, que começa a se espalhar pelas pedras. Uma calma que não se explica, mas que antecede sempre o momento em que tudo se quebra. O vento muda antes que qualquer soldado perceba. Uma corrente mais fria atravessa o pátio de Abu.
arrastando partículas de areia que se acumulam nos cantos das paredes. Os guardas erguem os olhos por reflexo, observando o horizonte onde o deserto encontra o céu. A linha distante parece tremer, como se algo estivesse se movendo por trás da ondulação de calor. Não é barulho, não é luz, mas uma perturbação silenciosa que se aproxima sem pressa, carregando consigo o peso de campanhas antigas. Os primeiros sinais surgem quando pequenos tremores marcam o solo. Grãos de areia deslizam de fendas entre as pedras. Animais próximos se agitam, movendo as patas com inquietação. A calmaria que dominava o local abre espaço para uma atenção tensa que percorre a fortificação. Um capitão sobe os degraus da muralha e observa o deserto com o olhar fixo. As sombras avançam, ainda distantes, mas numerosas o bastante para alterar a paisagem. A cor escura dos escudos e o brilho das lâminas começam a emergir, revelando a formação de um contingente que não retorna de patrulha. Ele chega trazendo algo com ele. Os habitantes das aldeias próximas interrompem o trabalho. Mãos param sobre cestas, grãos permanecem espalhados, ferramentas ficam suspensas no ar por longos segundos. Os soldados se posicionam, ajustando lanças e escudos com movimentos automáticos, porém mais rígidos do que no início do dia. A aproximação não é rápida, mas é firme, calculada, segura de si. A poeira levantada pelo avanço se eleva em coluna, criando uma cortina que obscurece a visão. A cada passo das tropas, o chão vibra de modo constante, marcando a marcha de guerreiros que trazem prisioneiros. Quando o contorno das figuras se torna claro, um silêncio profundo toma Abu. Entre os soldados que retornam, cordas arrastam corpos cansados, amarrados pelos antebraços, inclinados pela exaustão. Chefes tribais capturados são conduzidos como troféus, expostos sem resistência visível. Seus pés deixam marcas irregulares no solo e suas peles carregam poeira, suor e cortes abertos. Atrás deles, estandartes erguidos os reduzem a símbolos, inimigos vencidos, destinos selados. Os sacerdotes saem do templo menor e se alinham ao pátio, aguardando instruções que não são anunciadas, mas que todos conhecem. O retorno das tropas não traz apenas a vitória sobre tribos afastadas. Traz também o momento em que a fortificação deve mostrar sua função verdadeira. A chegada dos prisioneiros altera o ritmo de todos os presentes, suspendendo gestos, respirações e expectativas. Nada do que aparece diante das muralhas se encaixa na paz que dominava a manhã. O cortejo de captura cruza o portão, carregando consigo o prenúncio de algo mais profundo, algo que não se limita ao conflito militar. A fortificação respira de forma diferente quando os chefes derrotados passam por suas sombras, como se o próprio local reconhecesse que, a partir daquele instante, nenhum fragmento da última paz poderia ser recuperado. Os chefes capturados são conduzidos para um espaço estreito ao lado do pátio principal, onde o sol incide sem piedade. As cordas que prendem seus braços deixam marcas profundas, escuras como cinza molhada. Cada movimento revela a dificuldade de manter o corpo ereto após longas jornadas forçadas. Alguns tentam ajustar a postura, mas os músculos cedem, e o peso do próprio corpo os arrasta de volta ao chão duro. O silêncio em torno deles não nasce do respeito, e sim da curiosidade contida dos que observam. Um dos chefes, mais velho, carrega cicatrizes que descem do ombro até a cintura. As marcas indicam batalhas antigas, resistências repetidas, derrotas sobrevividas. Seu rosto permanece firme, mesmo quando a luz intensa obriga seus olhos a se estreitarem. A respiração curta denuncia o desgaste acumulado, mas ele mantém o que resta de dignidade através de pequenos gestos.
O alinhamento do pescoço, o controle da queda dos ombros, a tentativa de manter os pés plantados no solo, ainda que instáveis. Outro, mais jovem, apresenta ferimentos recentes. Faixas de tecido apertam o antebraço e o flanco, já encharcadas de sangue seco. Ele se curva ao caminhar, pressionando a costela com o braço livre. Quando tropeça, 2 soldados o levantam sem cuidado, arrastando-o alguns passos antes de soltá-lo novamente. O corpo vacila, mas não cai. As pernas tremem, buscando equilíbrio, enquanto o rosto endurecido tenta ocultar qualquer sinal de dor. A poeira cola em sua pele, escondendo parte das lesões, mas não a tensão que atravessa seus músculos fatigados. As mulheres das aldeias observam à distância, segurando cestos contra o peito. Crianças param de correr e se escondem atrás das saias das mães, espreitando pelos cantos do tecido. Os idosos, sentados à sombra, acompanham a cena com olhares longos que reconhecem padrões antigos. Derrotados exibidos, rituais prestes a emergir, punições que não se limitam ao corpo. A memória coletiva da região se agita, silenciosa, enquanto as tropas posicionam os prisioneiros em semicírculo. Dentro do templo menor, os sacerdotes ajustam jarros e instrumentos utilizados em cerimônias raramente vistas. O som das peças de cerâmica se chocando cria um eco leve que atravessa a sala e alcança o pátio do lado de fora. As ilustrações ocultas nas paredes parecem adquirir nova vida sob a luz inclinada da tarde. Figuras ajoelhadas, torsos curvados, símbolos arrancados, histórias antigas ganham forma, refletindo o destino iminente daqueles que aguardam do lado de fora. Os soldados caminham ao redor dos chefes capturados, avaliando ferimentos, verificando a firmeza das cordas, certificando-se de que nenhum deles poderá se mover sem autorização. Um padrão de vigilância se estabelece, rígido e meticuloso. Não há pressa, apenas o avanço calculado de uma rotina que já foi repetida muitas vezes. As vítimas permanecem expostas, seus corpos revelando um passado de batalhas e um presente de derrota inevitável. O deserto observa tudo em silêncio, guardando cada detalhe como se antecipasse o que virá. Os chefes capturados são levados ao centro do pátio quando o sol atinge seu ponto mais alto. A luz cai sobre eles sem sombra alguma para oferecer alívio. Os soldados formam um círculo ao redor, deixando um espaço vazio no centro, amplo o suficiente para que cada movimento se torne visível. O ar quente sobe das pedras e envolve os corpos inclinados, acentuando o cansaço acumulado na marcha e nas horas de exposição. O ambiente inteiro parece prender o fôlego, aguardando o gesto que dará início ao processo de humilhação. O primeiro golpe não é uma lâmina, nem uma lança. Ele chega quando um soldado se aproxima do chefe mais jovem e segura o símbolo tribal pendurado em seu pescoço. Um talismã simples, marcado por linhas que indicam sua linhagem. O soldado puxa o objeto com força, rompendo o cordão que se abre como se tivesse esperado anos por aquele rasgo. O chefe vacila ao sentir o impacto no peito, e o som seco do colar sendo arrancado corta o silêncio. O símbolo cai sobre as pedras, espatifando-se em pequenos fragmentos que se espalham entre os pés dos soldados. O segundo golpe vem sem intervalo. O chefe mais velho é empurrado para a frente por 2 guardas. Suas pernas resistem por um instante, mas cedem quando os soldados pressionam seus ombros. Ele cai de joelhos, e a pedra abrasiva raspa sua pele. A postura imposta, joelhos marcados, tronco curvado, cabeça baixa, não fere apenas o corpo. Ela destrói a última linha que o separava do estado de prisioneiro exibido. Os soldados se afastam, deixando-o exposto diante de todos,
como um objeto que já não pertence a si mesmo. Os demais prisioneiros observam sem protesto visível. Suas expressões tensas se misturam ao calor que desidrata seus lábios e aos ferimentos que ainda sangram lentamente. A poeira levantada pelas movimentações se deposita sobre os corpos, formando uma camada que os torna quase indistinguíveis entre si. Cada novo gesto dos soldados os reduz ainda mais, desmontando fragmentos de identidade. O deserto assiste sem piedade, absorvendo cada som, cada impacto. Os sacerdotes deixam o templo menor e se aproximam em fileira lenta. Cada um carrega um jarro de cerâmica cuidadosamente vedado. Eles se posicionam à frente dos chefes, como se aguardassem autorização invisível para avançar. As ilustrações ocultas nas paredes do templo tornaram-se vivas nos gestos deles, revelando que o ritual não é improvisado. Ele segue padrões rígidos, criados para transformar a derrota em espetáculo. O primeiro jarro é aberto com um movimento firme e o cheiro amargo que escapa toma o ar ao redor. Os soldados recuam alguns passos, dando espaço ao círculo que agora pertence aos sacerdotes. O pátio inteiro observa. As vítimas permanecem no centro, expostas, marcadas, despidas de símbolos. O primeiro golpe já ocorreu, e embora nenhum sangue tenha escorrido das lâminas, algo mais profundo foi ferido, algo que não cicatriza com o tempo. A quebra começou, discreta, calculada, impossível de reverter. Os jarros abertos pelos sacerdotes exalam um odor áspero que se espalha pelo pátio. O líquido escuro em seu interior é espesso e sua superfície ondula conforme os recipientes são inclinados. Os sacerdotes avançam em silêncio calculado, sem pressa, observando os chefes capturados como quem avalia objetos ritualísticos. A atmosfera ganha densidade, como se cada gesto carregasse um significado que ultrapassa a simples punição. O ritual não visa apenas marcar corpos. Ele pretende moldar percepções, corroer lentamente qualquer resquício de autoridade dos prisioneiros. O primeiro sacerdote se aproxima do chefe mais velho e derrama parte do líquido sobre seus ombros. A substância escorre devagar, deixando trilhas escuras que atravessam as cicatrizes antigas. A pele reage com ardência visível, mas nenhum som escapa do chefe ajoelhado. A ausência de resistência alimenta o propósito do ritual, transformar valentia em submissão silenciosa. Os soldados ao redor mantêm suas posturas rígidas, atentos à menor oscilação dos corpos no centro do pátio. Outro sacerdote gira ao redor do chefe mais jovem, inclinando o jarro até que o líquido se derrame sobre sua cabeça. Gotas espessas caem sobre os olhos e descem pelo rosto, marcando a pele com manchas irregulares. Ele tenta erguer o queixo para afastar o ardor, mas um soldado pressiona sua nuca, forçando-o a manter a postura inclinada. O líquido se mistura ao suor e à poeira, formando uma crosta que endurece ao sol, como se tivesse sido criada para fixar a derrota sobre a pele. Os demais prisioneiros são marcados da mesma forma, um a um. A cadência repetida, derramar, inclinar, curvar, cria um ritmo que domina o pátio. As mulheres observam de longe, com os braços presos ao corpo. As crianças escondidas atrás delas permanecem imóveis, separadas do ritual apenas por alguns passos, mas incapazes de compreender sua profundidade. Os anciãos mantêm os olhos fixos nas marcas que surgem, reconhecendo nelas padrões antigos de dominação estatal. Os soldados continuam circundando o semicírculo de prisioneiros. Suas caminhadas lentas desenham linhas invisíveis ao redor das vítimas, delimitando um espaço do qual ninguém pode sair. Mais do que vigiar, eles reforçam a mensagem. Cada gesto dos sacerdotes tem o respaldo da força militar.
A opressão se torna completa quando religião e exército atuam de forma unificada, erguendo a humilhação à categoria de espetáculo controlado. No centro do pátio, o calor intensifica a sensação de sufocamento. Os jarros vazios são colocados no chão, alinhados diante dos chefes, como se representassem oferendas distorcidas. A substância derramada seca sobre a pele, criando manchas que se fixam como novas cicatrizes. Nada no ritual é rápido. Cada segundo é prolongado até que a resistência interna dos prisioneiros seja reduzida a fragmentos. Quando o último sacerdote recua, a fortificação inteira parece absorver o silêncio que segue. A dominação avança sem necessidade de violência imediata. Ela se infiltra devagar, corroendo certezas, impondo controle. O ritual ainda não terminou, mas sua marca já se firmou. Os chefes não são apenas derrotados, estão sendo transformados, moldados pela estratégia cuidadosa que prepara terreno para a próxima fase. Os soldados reorganizam os prisioneiros antes que o sol desça. Cordas novas são passadas pelos pulsos já marcados, apertadas até que a pele se estique. O círculo formado no pátio se desfaz e uma fileira rígida toma seu lugar. Cada chefe é empurrado para a posição correta, alinhado de acordo com a ordem definida pelos sacerdotes. O odor ressecado da substância derramada sobre seus corpos mistura-se ao calor que se acumula nas pedras, criando um ambiente pesado que envolve toda a fortificação. A próxima fase não exige cerimônia, exige deslocamento. O portão de Abu é aberto com dificuldade. As dobradiças antigas rangem, levantando poeira que paira no ar. A fileira de prisioneiros começa a avançar, conduzida por lanças que pressionam costas e ombros. O passo é lento e regular, marcado pelo cansaço acumulado e pela ardência das manchas secas sobre a pele. O chefe mais velho tenta manter o tronco ereto, mas a rigidez dos joelhos denuncia o desgaste. A poeira cobre suas pernas, transformando cada movimento em um esforço que parece dobrar o peso do corpo. A estrada que se estende para fora do forte é estreita e inclinada. O terreno alterna entre pedra solta e areia compactada, exigindo que os prisioneiros tentem encontrar equilíbrio a cada passo. O jovem chefe tropeça quando o pé afunda em uma pequena depressão, e a corda que o liga ao homem à frente tensiona bruscamente, puxando ambos para trás. Os soldados reajustam a formação com empurrões secos, obrigando-os a retomar o ritmo determinado. A marcha não tolera interrupções. Ela deve seguir contínua, como um aviso silencioso àqueles que observam das margens. As aldeias ao redor surgem no caminho. Habitantes se aproximam das portas de barro e madeira, observando a passagem dos derrotados. Mulheres seguram vasos junto ao peito. Crianças permanecem imóveis, sem correr. Os prisioneiros evitam erguer o olhar. A exposição faz parte da punição. Cada rosto desconhecido que testemunha a marcha grava a imagem da derrota coletiva. Os soldados mantêm os estandartes erguidos, sinalizando que o cortejo pertence ao Estado e que seu destino já está selado. Mais adiante, o terreno se torna acidentado. As pedras maiores obrigam os chefes a levantar os pés mais alto do que suas forças permitem. As cordas são puxadas repetidamente, corrigindo desvios, impondo disciplina. A substância escura sobre suas peles reage ao suor, escorrendo em pequenos fios que ardem ao tocar feridas abertas. Os ombros enrijecem, o quadril perde firmeza e a marcha se transforma em sucessão de tentativas de manter o corpo em pé. Quando o sol começa a cair, os sacerdotes que acompanharam a marcha fazem sinais para os soldados. O grupo para em uma área isolada, onde pequenas pedras foram empilhadas, formando um círculo estreito. Os prisioneiros são posicionados dentro dele, forçados a permanecer de pé, mesmo quando as pernas tremem.
A jornada não tem finalidade aparente além de desgastar, esvaziar, quebrar. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelos passos dos soldados que se movem ao redor, reforçando o limite invisível que os chefes não podem ultrapassar. A noite se aproxima e nenhum descanso é oferecido. A jornada cruel não termina quando o corpo cede. Ela prossegue até que cada movimento se torne uma prova constante de perda. A madrugada avança sem aliviar o frio que toma o círculo de pedras. Os chefes permanecem de pé, presos pela ordem invisível que cerca o espaço. As pernas tremem, os ombros cedem e os músculos protestam contra a longa vigília imposta pelos soldados. A escuridão torna o local mais estreito, como se o deserto inteiro se aproximasse para observar o desfecho daquela resistência silenciosa. Nenhuma palavra é dita. Apenas o som irregular das respirações pesadas percorre o ar seco. Quando a primeira luz surge no horizonte, os sacerdotes retornam, caminhando com passos lentos, cada um carregando novos jarros. O brilho alaranjado do amanhecer ilumina as manchas escuras que se espalham pelos corpos dos prisioneiros, agora misturadas ao suor e à poeira acumulada. Os soldados se posicionam ao redor do círculo, reforçando a barreira que transforma o espaço em uma arena. A ausência de sombra torna cada detalhe visível, expondo a vulnerabilidade dos que aguardam o próximo gesto. O jovem chefe balança levemente quando os sacerdotes se aproximam. O corpo inteiro oscila, incapaz de sustentar o peso da própria exaustão. As cordas que prendem seus pulsos se esticam, marcando novamente a pele. Ele tenta ajustar os pés, mas o movimento provoca nova instabilidade. Um soldado avança e pressiona sua clavícula para contê-lo. O gesto não interrompe a queda gradual do corpo, apenas a retardam. O círculo de pedras exige firmeza que já não existe. Os sacerdotes abrem o primeiro jarro diante dele. O líquido espesso, mais escuro que o anterior, é levantado à altura do rosto do chefe. As mãos do sacerdote permanecem imóveis por longos segundos, como se aguardassem um sinal silencioso. O jovem chefe não reage. A rigidez das costas se desfaz e o corpo cede de forma definitiva. As pernas dobram, os joelhos tocam o chão com impacto seco e a queda desequilibra toda a fileira presa pela mesma corda. Os prisioneiros ao lado tentam sustentar o peso que pende, mas o esforço apenas acentua a tensão sobre suas próprias articulações. O jarro é inclinado e a substância cai sobre o jovem chefe ajoelhado. O líquido escorre pela nuca, desce pelas costas, infiltra-se nas faixas sujas que cobrem suas feridas. O corpo não reage, além de um leve tremor que percorre a espinha. Os sacerdotes observam a cena, sem alterar o ritmo, como se a resistência quebrada fosse parte necessária do ritual. O chefe permanece curvado, incapaz de retomar a postura. A primeira perda se consolida ali, sem sangue aberto, sem golpe direto, apenas com a entrega involuntária de um corpo que não suporta mais o peso da vigilância. O silêncio que segue é diferente do anterior. Ele não nasce da espera, mas da constatação. Os prisioneiros olham para o chão, evitando qualquer movimento que possa chamar atenção. Os soldados reforçam o cerco, ajustando lanças e reposicionando-se para impedir que alguém tente ajudar o caído. O círculo de pedras agora contém não apenas corpos fatigados, mas a evidência de que a resistência tem um preço imediato. A luz da manhã avança sobre o deserto, projetando sombras longas atrás dos soldados. No centro, o jovem chefe permanece imóvel, marcado pela queda que transforma o curso do ritual. A primeira perda está consumada, e seu peso se espalha sobre todos os que ainda permanecem de pé. O sol sobe rápido, aquecendo as pedras até que cada superfície pareça pulsar. Os chefes, ainda de pé, oscilam sob o calor crescente, arrastando os pés para manter o equilíbrio dentro do círculo estreito.
A queda do jovem chefe permanece visível no centro do espaço. Seu corpo imóvel, a respiração curta e irregular. A substância derramada sobre ele secou em manchas rígidas que aderem à pele como uma segunda camada, tornando impossível qualquer movimento sem dor. A presença do corpo curvado altera o ambiente inteiro, como se o círculo tivesse encolhido ao redor dos demais. Os sacerdotes recuperam seus jarros e se aproximam novamente. As sombras projetadas sobre as pedras revelam gestos lentos e calculados. Cada passo reforça a sensação de que nada ali é improvisado. Tudo segue uma ordem destinada a desfigurar não apenas os corpos, mas a própria identidade dos prisioneiros. O chefe mais velho permanece ereto, embora o tremor constante nos joelhos denuncie o limite iminente. O suor escorre pelas cicatrizes antigas, misturando-se às marcas escuras que cobrem seus ombros. Um sacerdote estende a mão e pressiona o queixo do chefe mais velho para cima. O movimento expõe o pescoço ressecado pelo sol. Outro sacerdote inclina um jarro e derrama o líquido diretamente sobre o rosto dele. A substância escorre pelos olhos, invade a boca, percorre o peito, caindo em fios irregulares que salpicam a areia. O chefe tenta manter a postura rígida, mas o corpo reage com uma oscilação involuntária que percorre a espinha inteira. Os soldados observam atentos, preparados para intervir caso a postura falhe. A substância endurece rapidamente ao toque do calor. A pele do chefe adquire manchas que ocultam traços reconhecíveis, apagando marcas de idade, origem e história. O rosto se transforma, deixando de pertencer a alguém identificado. A desfiguração simbólica ganha forma. Os outros prisioneiros assistem, imóveis, sentidos reduzidos ao mínimo para suportar a cena. O deserto absorve a tensão como se reconhecesse nela um ritual antigo, ressurgido para reafirmar domínio. Os sacerdotes se movem em direção aos demais chefes, repetindo o processo com variações mínimas. Líquido derramado sobre a cabeça, sobre o peito, sobre os braços presos. Cada camada seca rapidamente, criando fissuras que apertam a pele e impedem movimentos amplos. Os chefes perdem traços distintos. O esforço para respirar se torna visível nos ombros enrijecidos, nos peitos que se levantam apenas o suficiente para manter o corpo em pé. O jovem chefe, ainda ajoelhado, recebe uma nova aplicação. O líquido escorre pela nuca e se mistura ao pó acumulado da noite. Ele tenta levantar a cabeça, mas a rigidez da camada seca impede o movimento completo. A postura curvada se fixa como se fosse parte do ritual, uma marca definitiva de ruptura. Os sacerdotes observam por alguns segundos antes de recuar, como se avaliassem o efeito final de sua intervenção. Quando os jarros ficam vazios, o círculo se silencia. Os soldados permanecem em alerta, posicionados de modo a impedir qualquer tentativa de fuga. Mas não há fuga possível. A desfiguração agora está gravada nos corpos e no espírito dos prisioneiros, moldando o que resta de sua identidade. A luz intensa destaca cada fissura, cada mancha, cada resíduo endurecido preso à pele. Nada ali remete aos líderes que enfrentaram as campanhas contra o Egito. O trauma chegou ao ponto mais profundo e não há retorno. A tarde avança e o calor começa a ceder, mas o alívio não acompanha a mudança de luz. Os chefes permanecem dentro do círculo, imóveis, sustentados por força residual e pela vigilância constante dos soldados. As fissuras endurecidas sobre suas peles criam sombras irregulares que se projetam sobre o chão, formando contornos fragmentados que já não pertencem às figuras que um dia lideraram tribos. O jovem chefe continua ajoelhado, o corpo preso na posição que a queda impôs, respirando em intervalos curtos que mal movem o peito.
O silêncio que o envolve é profundo, mas não vazio. O chefe mais velho, ainda de pé, inclina o corpo imperceptivelmente para a frente. A mancha escura que cobre parte de seu rosto contrasta com o brilho tardio do sol, e a rigidez de seus músculos sugere que o limite está próximo. Mesmo assim, ele mantém a postura. Suas mãos atadas continuam firmes, embora os pulsos estejam marcados por sulcos profundos. A rigidez inicial da substância seca começa a rachar em alguns pontos, criando pequenos fragmentos que caem sobre o chão. Esses resíduos parecem ganhar significado próprio, como se fossem restos de uma identidade que tenta emergir por entre as camadas impostas pelo ritual. A luz muda novamente, e o deserto passa a assumir tons mais frios. Os sacerdotes observam à distância, avaliando silenciosamente o resultado do dia inteiro de humilhação. A expressão deles não revela aprovação nem dúvida, apenas uma constatação ritualística de que o processo se aproxima do fim. Os soldados ajustam suas posições, preparando-se para o encerramento, mas sem aliviar a pressão imposta aos prisioneiros. Os habitantes das aldeias começam a se aproximar, atraídos pela quietude estranha que paira sobre o forte. Eles mantêm distância, mas os olhos percorrem cada corpo marcado, cada curvatura de sofrimento, cada detalhe que traça o caminho da queda. Entre eles, alguns anciãos acompanham a cena com atenção diferente. Seus olhares se detêm no chefe mais velho, não pelo estado físico, mas pela forma como ele permanece de pé, apesar da desfiguração. Há algo sutil na postura dele, algo quase imperceptível, que resiste ao apagamento total. O sol se põe e as sombras se alongam até cobrir completamente o círculo de pedras. O deserto respira em ritmo lento, carregando o peso do dia para longe. Dentro da escuridão crescente, o chefe mais velho ergue levemente a cabeça. Não é gesto de desafio nem de força. É apenas um movimento pequeno o suficiente para não chamar atenção imediata, mas preciso o bastante para recuperar uma fração do que lhe foi retirado. Um resquício de voz interna, um fragmento de identidade que não se curva totalmente ao ritual. O gesto não altera a situação, não quebra cordas, não interrompe o domínio, mas existe. A noite cobre os prisioneiros e o vento seco atravessa o círculo. Os soldados não percebem o significado do gesto. Os sacerdotes não identificam a mudança sutil, mas os anciãos à distância observam, silenciosos, sabendo que mesmo nos rituais mais brutais, vestígios de humanidade podem sobreviver entre as camadas de apagamento. O deserto se torna o único guardião desse pequeno movimento, levando consigo a memória de que, mesmo no ponto mais profundo do trauma, algo permanece. A noite se aprofunda, até que o deserto se torne apenas um vasto campo de sombras. Os soldados finalmente recuam, mantendo apenas alguns vigias nas bordas do círculo. A ausência de movimento transforma o espaço em um cenário imóvel, onde cada figura marcada parece presa no limite entre presença e desaparecimento. O jovem chefe permanece ajoelhado, o corpo inclinado e endurecido pela substância seca que cobre a pele. A respiração ainda existe, fraca, ritmada, quase imperceptível, mas insistente. O chefe mais velho continua de pé, embora o peso da escuridão pareça pressionar seus ombros. Quando o vento muda, partículas de areia se deslocam pelo círculo, acumulando-se nas fissuras abertas da substância que cobre os prisioneiros. O processo lento de desgaste natural começa a agir sobre as marcas impostas pelo ritual. Pequenos fragmentos se desprendem dos braços, do peito, do rosto. Cada queda silenciosa de pó representa a dissolução gradual da camada projetada para apagar identidades. A noite, sem intenção, sem testemunho formal,
começa a devolver ao corpo o que havia sido tomado. Os sacerdotes, à distância, observam o círculo iluminado apenas pelas tochas. Eles reconhecem a conclusão do ritual, não pelo estado dos prisioneiros, mas pela duração e pelo silêncio que acompanha a última fase. A desfiguração foi realizada. A autoridade dos chefes tribais foi quebrada perante a fortificação e diante do povo. O espetáculo político está completo. No entanto, o deserto, indiferente às intenções humanas, absorve o sofrimento sem permitir que ele permaneça intacto. Os anciãos que assistiram ao processo recuam para suas casas, carregando consigo a memória dos eventos. Sabem que a narrativa oficial falará de ordem, vitória e domínio, mas o que presenciaram guarda outra dimensão. Viram o corpo que resistiu até o limite. Viram o gesto quase invisível que escapou ao controle do ritual. Viram a queda que não significou total dissolução. Essas lembranças não serão escritas em paredes de templos, mas seguirão vivas em relatos discretos, transmitidos entre gerações. O chefe mais velho move levemente o pescoço quando a primeira luz da madrugada surge. O simples gesto rompe a imobilidade da noite. A camada seca que cobre sua pele se parte em fragmentos maiores, revelando traços que ainda pertencem ao homem que caminhava diante de seu povo antes da derrota. Ele permanece preso, marcado, exposto, mas alguma parte dele resiste em não desaparecer totalmente. A identidade que tentaram apagar retorna em fragmentos, espalhados no chão de pedra, mas presentes. Quando o sol finalmente acende, os soldados se aproximam para reorganizar os sobreviventes. A fortificação observa o fim do ritual sem alarde, como se ele fosse apenas mais um capítulo em sua longa história de domínio. Mas o deserto guarda outra leitura. Ele mantém, entre grãos silenciosos, a memória de cada gesto, cada queda e cada resquício de dignidade que se insinuou entre as camadas impostas. O legado não está nas marcas criadas pelo opressor, e sim nos fragmentos que resistem. O ritual termina, mas sua sombra permanece espalhada pela terra, carregada por quem viu, por quem sofreu e pelo próprio vento que atravessa Abu. Nada do que aconteceu ali se apagará por completo, apesar do esforço para fazê-lo.